Olá, viva para todos, bem-vindos ao Fórum Bracarense em Debate. Eu sou o Filipe Azevedo e estou aqui para moderar uma discussão sobre a construção de uma superfície comercial na rua 25 de Abril. Para nos ajudar temos como convidado o Luís Tarroso Gomes. Ele é uma das vozes mais divergentes acerca da construção deste supermercado, enfim, que vai ser então construído nas oficinas de São José, ou pelo menos era essa a intenção inicial. Connosco estão também os comentadores residentes, José Manuel Ferreira, também o Joaquim Barbosa, a quem pedia que fizessem então uma breve nota, uma introdução sobre a vossa atividade cívica e política, até também, e uma vez que esta é a primeira emissão que está a ser transmitida em vídeo, para que os nossos telespectadores possam então saber quem está agora à frente dos vossos ecrãs. E eu começaria, obviamente, por dar a palavra ao José Manuel Ferreira, que é o presidente, também o fundador da Associação Fórum Bracarense, que é também a associação que está na gênese deste debate, aqui no Café Brasileira, que é também um dos espaços mais emblemáticos e mais agradáveis da cidade. Por isso, José Manuel, agradecia então que falasse um pouquinho só. Tá, muito boa tarde. Começar por agradecer à Brasileira, não é? À gerência deste café emblemático aqui do centro da cidade, a disponibilidade para realizarmos o programa aqui. Também agradecer aos nossos ouvintes e, de imediato, passar, digamos, a resposta, que é o seguinte: o Fórum Bracarense, como é do conhecimento, foi fundado em 1998. É uma associação cívica que tem tido alguma intervenção, não tanto como inicialmente se pensaria que poderia ter, mas que ao longo do tempo e no espaço cibernético tem encontrado um campo, digamos, bastante fértil para participar e para interagir com a sociedade bracarense. Temos feito algumas iniciativas, já fizemos algumas em termos físicos mesmo, outras estarão agora eventualmente também a surgir com base nestas novas ferramentas tecnológicas, e portanto dizer que o Fórum passa do registro áudio para o registro vídeo, com esta primeira iniciativa sobre a problemática da construção de um supermercado ou de um hipermercado numa das cercanias, digamos assim, do casco urbano, sobre o qual iremos falar mais adiante, mas para dizer que este é o caminho que o Fórum tem, digamos, decidido a partir de agora implementar. Trata-se de comunicar com a sociedade local, ouvindo expressões, ouvindo preocupações, ouvindo as forças vivas do concelho e da cidade, num registro que pretendemos que seja cada vez mais abrangente e, portanto, mais, digamos assim, participado. Quanto à minha pessoa, pronto, já de alguma forma já aqui foi referido, sou membro de uma Assembleia, da Assembleia Municipal de Braga, tomei posse como membro da Assembleia Municipal de Braga em 1976, não estive na Assembleia Municipal de Braga desde 1976 até à presente data, mas tive grande parte, digamos, da minha participação cívica e política. Tudo que tenha a ver com Braga e tudo que seja Braga, estarei naturalmente atento e, na qualidade também de cidadão de pleno direito, intervir naquilo que julgo interessante. Muito bem, darei então agora a palavra ao Joaquim Barbosa. Joaquim. Sim, muito boa tarde. Em primeiro lugar, eu gosto de estar aqui na Brasileira, neste café emblemático da cidade. Recordo-me quando era miúdo, vinha para aqui muitas vezes, até acompanhado do meu pai. O meu pai teve inclusivamente aqui na Brasileira um escritório onde fazia projetos de engenharia civil, com um amigo dele, falecido também, engenheiro Rui Macedo. Portanto, é um café que me diz muito, quer como bracarense, quer como do ponto de vista pessoal também. Mas também eu gosto de estar aqui no terceiro debate com o Zé Ferreira, moderado pelo Filipe, acompanhado desta vez com a grande figura de Braga, que é o Luís Tarroso Gomes, um exemplo de intervenção cívica. Portanto, é alguém que me agrada sempre, como sempre estar. Nem sempre estamos de acordo, às vezes estamos, outras vezes não. Outras vezes parece que discordamos, afinal não discordamos tanto. E, portanto, eu gosto de estar aqui com todos. Espero que isto seja, enfim, um debate informativo, uma conversa sobre um tema importante aqui da cidade. Basicamente é isto. Aqui em Braga, nasci em Braga há 53 anos, já fui deputado municipal, já fui vereador, membro da Assembleia de Freguesia. Tive alguma intervenção cívica a nível de clubes e de organizações de âmbito social. Trabalho numa organização, enfim, pública, que tem muito a ver com a parte social, a nível de emprego e aspectos sociais, a nível de formação também. Portanto, sou um espectador da cidade, interessado. É com todo o gosto que estou.
Muito bem, Joaquim Barbosa. Vamos lançar então agora o debate. Luís Tarroso Gomes é o nosso convidado. Como já disse, ele é um ativista e militante de várias causas, é o principal impulsionador, por exemplo, da Velha Branca. É também uma voz que tem intervido muito e tem sido uma voz divergente no que respeita então à remodelação do edifício do antigo cinema do São Geraldo. E quanto ao tema de hoje, o Tarroso Gomes então já organizou vários debates e várias tertúlias, também já fez uma intervenção de fundo na Assembleia Municipal e por isso peço-lhe, Luís, então, relativamente à questão, ao acontecimento mais recente acerca deste tema de hoje, a construção do supermercado na Rua 25 de Abril, que é a providência cautelar, que foi aceito, portanto as obras neste momento estão suspensas. Não lhe vou obviamente pedir para falar em concreto da providência, porque são questões demasiado técnicas e que para nós não terá muito interesse. A questão política que me parece relevante é saber, em primeiro lugar, até que ponto é que seria evitada este movimento de cidadãos que, enfim, instaurou esta providência, até que ponto é que isso poderia ser evitado pelas nossas autoridades municipais, ou então de facto não poderia ser. É uma questão que para nós é relevante saber até que ponto é que o desfecho tinha que ser este ou podia ser outro. Luís. Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer o convite por estar aqui presente, aos três. É também um gosto de estar aqui na Brasileira, também passei aqui muito tempo, não tão jovem como o Joaquim, mais tarde, já adulto, já no início da universidade, passei aqui muito tempo, na velha Brasileira, na Brasileira antes da remodelação, e é importante estarmos aqui na Brasileira, estamos aqui porque a Brasileira foi remodelada, e isso é algo que me diz muito, portanto a capacidade que nós temos, ou devemos ter, de conseguir transformar edifícios antigos, que tiveram usos que às vezes já não são adequados aos tempos modernos, mas dar-lhes uma nova vida e ser capaz de manter a estrutura do edifício e dar-lhes uma nova vida. Essa, por exemplo, a luta no caso do São Geraldo é precisamente essa, saber conseguir aproveitar um edifício antigo. Portanto, o brasileiro está de parabéns na nossa atualidade, mas também por ter conseguido de forma notável fazer isso e dar novo uso aos pisos de cima, que estavam há muito tempo, eu não conhecia sequer os pisos de cima a fazer, portanto dar este novo uso a todo o edifício brasileiro. Em relação ao que nos traz aqui hoje ao debate sobre 25 de Abril, portanto o Filipe perguntou-me se o movimento de cidadãos era evitável. O movimento de cidadãos, que é um movimento informal, mas que tem na base quatro... É providência cautelar, isso é que seria evitável ou não, consoante o desfecho? Pois, começando antes, portanto, isto surge, a providência cautelar não cai do céu, portanto, há um grupo de 4 pessoas que por acaso se juntam, eu já nem me lembro muito bem como é que foi, que sou eu, o Manuel Miranda, o José Miguel Braga e o José Coimbra, que nos juntamos, já não me lembro de que propósito, e falamos sobre isto, como é que é possível o que está a acontecer na 25 de Abril, se foi em fevereiro, na altura ou em janeiro, na altura em que começam as obras. E a partir daí, quer dizer, resolvemos escrever um texto, um manifesto, dando a entender a nossa discordância. Esse manifesto foi subscrito por, entendemos na altura, reunir 100 pessoas que estavam a favor disto. Percebemos que havia uma enorme adesão a isto e preocupação com o que ia acontecer ali na Rua 25 de Abril. E pronto, a seguir a isso interviemos na Assembleia Municipal, participámos numa das Assembleias Municipais explicando as razões porque discordávamos do que estava ali a ser feito. E é preciso ver que o movimento, este grupo de cidadãos, surge da forma que não devia surgir, que é, há uma obra, um pedido de licenciamento que foi apresentado ali para aquela zona, portanto, para a parte de trás do terreno das oficinas de São José, em junho de 2016. E era obrigação do promotor, a partir do momento em que dá entrada um pedido de licenciamento, a fixar lá um aviso. Portanto, se o promotor tem tido esse cuidado de fixar esse aviso, eu creio que isto teria tido um andamento muito diferente do que esteve. Portanto, se em junho do ano passado nós soubéssemos que ia para ali um supermercado, que não fosse a especulação, que há sempre emprego, tudo e mais alguma coisa, que vai nascer aqui um supermercado, que vai nascer ali um hotel, estamos habituados a isso, mas que soubéssemos em concreto que havia um pedido de licenciamento de um supermercado para aquela zona, evidentemente que este grupo de cidadãos provavelmente tinha-se juntado mais cedo e numa altura em que a obra não estava em curso. Portanto, quando em janeiro as obras começam, ainda sem licença, porque a licença só é emitida, creio a 4 ou 6 de fevereiro, portanto, um mês depois,
Isto já em 2017. Portanto, quando em janeiro as pessoas começam a ficar indignadas com a movimentação de terras que está ali a acontecer, com o abate de árvores, com a preocupação de surgir outro supermercado, à semelhança da Quinta das Portas, portanto um pavilhão industrial, e quando depois isso se confirma através da consulta do processo, é evidentemente que as pessoas começam a ficar preocupadas, é aí que surge este grupo. Esse grupo teve algumas iniciativas, não tantas como o Filipe disse, mas promoveu um debate que se ainda deu a ser ali perto, no Café Sporting, para uma tertúlia ali no Café Sporting. Sim. Nessa altura convidamos 3 pessoas que pensam estas questões do urbanismo e em concreto dos planos municipais, o engenheiro Manuel Miranda, que faz representando o Grupo Cidadãos, o engenheiro António Lameiras e a arquiteta Teresa Cálice, e é aí que se percebe claramente que o que foi apresentado para ali, para aquele local, que é um pavilhão que hoje vemos lá construído, foi uma oportunidade perdida de repensar aquele espaço da cidade, um espaço que corresponde a uma urbanização do engenheiro Miguel Rezende, um plano de urbanização toda aquela área sul, portanto, que ia da zona onde estava o Hospital de São Marcos até ao outro lado lá, até ao Carlos Amarante, portanto, corresponde àquele eixo todo, e portanto, que tinha uma coerência entre si, e que nós vemos hoje em dia, tirando as alterações que foram feitas, principalmente do lado do Hospital de São Marcos, mas todo aquele conjunto tem uma coerência notável que se manteve durante todas estas décadas. E, portanto, toda esta surpresa com o que surge ali, que é uma construção de subúrbio, uma construção industrial de arredores, sem dignidade nenhuma para o centro da cidade, nesse debate ficou mais claro. A partir daí, tornou-se evidente que era preciso fazer alguma coisa. É nesse sentido que surge a ação popular, que se traduz na parte mais mediática, vá lá na providência, no pedido de providência cautelar da suspensão do licenciamento. Portanto, é isso que é essa ação que estamos a discutir, mas, digamos, a ação é uma pequena parte da discussão. Porque a discussão que está antes, e que o Filipe pergunta se isto podia ser evitado, a discussão é montante, é saber que tipo de cidade é que nós entendemos que é interessante, que tipo de cidade é que defendemos e se este projeto cabe ou não cabe nesse conceito de cidade. E é para isso que serve uma Câmara Municipal, é precisamente para definir que tipo de cidade é que queremos e depois, para em concreto, conduzir os projetos que lhe são apresentados. Muito bem, Luís. Vamos ter ainda, obviamente, mais tempo para debatermos estas questões e esmiuçá-las. Joaquim Barbosa. Bom, há aqui algumas coisas que o Luís falou que eu gostaria de referir. Em primeiro lugar, é o seguinte, vamos lá ver. Como é que dá-se esta história do supermercado? Primeiro não estamos a falar de um hipermercado, nem estamos a falar de um shopping, estamos a falar de um supermercado. Tem uma dimensão bem mais reduzida que essas duas unidades comerciais. Depois, eu não sei muito bem até que ponto, se logo no início do pedido de licenciamento, se tinha que haver um aviso no terreno, só pela entrada do aviso, não precisa disso. Mas acho um bocado estranho, porque só pela entrada de um pedido, ter ali um aviso, eu imagino, se houvesse, quer dizer, nessa altura... Para todos é obrigatório, não é para estes... Não vai ser o supermercado, é para qualquer pedido. Certo, mas não pondo isso sequer em causa. O que acontece naquele lugar? Aquele é um terreno privado, certo? De uma instituição de particular de solidariedade social que trata, enfim, das crianças adolescentes e com dificuldades sociais, crianças e adolescentes com dificuldades sociais, para cuidar delas, que são as oficinas de São José, que é um terreno privado e, portanto, que está sujeito às regras da propriedade privada. E o que aconteceu é que nesse lugar que existia um parque de estacionamento, eles entenderam, por uma questão de aumento de recursos financeiros, de alugar aquele espaço a uma empresa para a instalação de um supermercado. Começa por aí, quer dizer, há logo um ato de vontade do proprietário do terreno, que o público pode ou não gostar. Não é? Nós estamos na nossa casa, em princípio onde vivemos. Pode haver outras pessoas que não gostem, mas não é por causa disso que há o direito de interferir sobre o que é nosso. Portanto, o primeiro problema disto, que se põe aqui, é que não é um terreno público, não é algo que se possa dispor, mas é um terreno privado, que tem um destino que o proprietário lhe quiser dar dentro, claro, nos limites da lei.
Isso é a primeira questão que se põe aqui. Portanto, não há propriamente uma discrecionalidade dos poderes públicos, nomeadamente da Câmara Municipal, e podemos agora ver isso. Eu entendo que não há assim tanto, no sentido de poder dispor ou não dispor desse terreno, no sentido de proibir a obra, de afetar a ponta fidelidade, de permitir que não se faça lá determinado tipo de construção. Claro que há uma intervenção da Câmara balizada, que tem os seus limites, não é? E um dos limites, com certeza, não alterar o destino, desde que esteja consagrado na lei, que o proprietário quer dar ao seu terreno. A primeira questão é esta, que é um terreno privado, onde o seu dono tem direito a fazer o que quer. Mas, Joaquim, independentemente disso, e a questão também, o Luís não falou ainda na Câmara, concretamente, vamos falar disso daqui a pouco. Qual é a posição do Joaquim pessoalmente em relação àquele... Olha uma coisa, eu acho que é muito difícil. Sem ser a questão, tirando a questão de ser... Não há ninguém que venda supermercados, quer dizer, os supermercados, as grandes superfícies comerciais, tiveram alguma importância há uns anos. Agora não tem tanto, há a sua proliferação. Portanto, não é propriamente o desejo último da cidade ter supermercados, quer dizer. Mas, de facto, se formos... Portanto, não quer dizer... o que não significa que muitas das críticas que se fazem àquele local têm razão. E podemos ir mais à frente falar sobre isso. Agora, por exemplo, eu já ouvi... quando aquilo era um parque de estacionamento, ninguém dizia nada. Teve anos antes de um parque de estacionamento. Precário. Por exemplo, eu pessoalmente estou completamente em desacordo que se faça ali, por exemplo, um parque público, mas também já falaram, por várias razões. Aqui, vamos lá ver, uma coisa é haver um parque de estacionamento ali precário, portanto uma situação temporária, que era o que existia ali. Temporário, durou muitos anos, não é? Certo, mas temporário. Outra coisa é edificar, a partir do momento em que se edifica, está-se a consolidar uma situação. Sim. Portanto, está-se a consolidar algo que vai durar no tempo e em termos de contrato, estamos a falar... o contrato de arrendamento que falou, e bem que a oficina tem o direito de fazer, a oficina já tem o direito de fazer, é válido por 25 anos pelo menos. Portanto, são 25 anos que aquele edifício vai alistar. E portanto, é um problema sério quando se passa do estacionamento, que era a superfície, que não tinha nenhuma infraestrutura, para uma estrutura que não é definitiva, mas é suficientemente longa no tempo para muitos de nós já não a conseguirmos ver sair de lá. Portanto, em termos de duração... Mas o problema é sair de lá, isto para chegar à questão que o Joaquim diz. O Joaquim quase que dá a entender que os privados fazem o que querem. Não estou a dizer isso. Quando diz dentro dos limites da lei, é a chave da questão. Sim. E quais são os limites da lei? São suficientemente vastos, amplos, não sei. E com são. Muito bem, sem prejuízo do Zé Manel. Sem prejuízo do Zé Manel. Eu não quero sem prejuízo do Zé Manel, eu só queria fazer e o Zé Manel não me vai, com certeza. São suficientemente amplos para se conseguir fazer ali exatamente o contrário do que lá está. Portanto, isso eu não tenho dúvidas nenhuma, mas é claro, agora, é preciso querer. Isso até agora, a Câmara não quer. Não é questão de fazer outra coisa. Eu propunha que discutíssemos daqui a pouco a questão da Câmara. Não tinha instrumentos para fazer. Já estamos há 10 minutos. Só que já estamos há 10 minutos e o José não tem que falar. As câmaras municipais estão cheias de processos em tribunal a pagar indenizações a proprietários pelo facto de muitas vezes não atribuírem licenças que são obrigados a atribuir. Porque o problema está aí. Não vamos confundir. E acho muito bem terem feito a providência cautelar. Não se dedicarem só a protestar. Acho que dou-vos parabéns por isso. Acho que está muito bem. E com certeza o Tribunal há de decidir. Aqui, só que há uma coisa que eu gostava de esclarecer. O facto das obras terem parado não significa nenhum indício de apoio do Tribunal para a não feitura daquela obra ali. Muito bem. As obras pararam porque têm que parar devido à atribuição da providência cautelar. É um efeito normal de uma providência cautelar. Ficou claro a opinião de Joaquim Barbosa. Ficou claro. Zé Manel, o edifício, fala-se muito, obviamente, na questão da construção de um parque público. Com certeza que o Zé Manel tinha a sua opinião, mas aquilo que eu iria propor também para refletir, também para direcionarmos o debate, até que ponto é que quais seriam os custos para o erário público, enfim, da construção de um espaço que fosse disponível para toda a gente, não é? Se seria possível, se não seria possível através de fundos públicos. Bom, nós estamos aqui naturalmente na qualidade de comentadores, não é? E eu estou também naturalmente atento àquilo que o nosso convidado hoje, o Luís Tarroso, tem estado a dizer, não é?
Mas também não deixo de refletir sobre aquilo que o Joaquim acabou de dizer, nomeadamente quando ele diz que aquilo trata-se de um terreno privado, de uma propriedade que é privada, e que naturalmente a parte privada poderá fazer nele aquilo que entender dentro dos domínios da lei. Penso que foi assim que o Joaquim se expressou. E há aqui uma questão de fundo que eu gostaria de começar por abordar, que é a seguinte: nós não elegemos nós não elegemos para governar a cidade, para governar os destinos da nossa cidade e do nosso concelho, entidades privadas. Elegemos entidades públicas, elegemos alguém que se submete, digamos, a um escrutínio que teve, naturalmente que tem, e poderá vir a ter, naturalmente, porque não? Não excluo essa possibilidade de novamente ter na Câmara Municipal de Braga alguém que teve propostas concretas, que teve um plano, um programa eleitoral que não está nem de longe nem de perto a ser, digamos, sintonizado com aquilo que foi a vontade de quem votou e de quem foi eleito com base em propostas concretas. Ou seja, nós temos uma Câmara Municipal, ou deveríamos ter uma Câmara Municipal que deveria, quanto a mim, salvaguardar alguns aspectos, e aquilo que o Luís Tarroso disse agora mesmo é um bocado, é uma ideia interessante. Já lá vou depois aquilo que o Joaquim disse, mas aquilo que o Luís Tarroso disse é uma coisa interessante, é que havia ali um conjunto arquitetónico, ou pelo menos havia ali, digamos assim, um conjunto, digamos assim, havia ali uma moldura urbanística que marcou durante algum tempo, digamos, também, digamos, aquela cercania do que é digamos, o casco urbano de Braga. Não era de todo provável que... Porque há aqui uma questão que eu entendo e que eu compreendo. Quer dizer, eu compreendo que a parte privada queira e que faça os seus estudos financeiros, que faça os seus estudos económicos, que quem investe queira ter naturalmente a mais-valia dos investimentos que faz. Compreendo até que possa ter, em função do clima económico favorável, alguma pressa, entre aspas, ou em obter resultados interessantes nos investimentos que possa vir a fazer, e portanto admito que esta parte privada possa submeter à Câmara Municipal de Braga, em parceria neste caso com a parte privada, que era uma instituição de solidariedade social, e penso que ainda mantém esse critério, para rentabilizar um investimento e um espaço. Agora, eu também penso que a Câmara Municipal de Braga também deveria, olhando à memória histórica do que aquilo que por ali andou e que por ali está, alguma salvaguarda no interesse público dos cidadãos, e já lá vou à alternativa, para que isso pudesse ser feito. Eu não vi, curiosamente, até hoje não vi, um estudo de impacto ambiental. Eu não vi uma consulta pública, digamos, um projeto destes, com esta envergadura. Quer dizer, porque aquilo que fazia sentido era que os cidadãos se pudessem pronunciar digamos, em debate público, se aquilo... Eu não te interrompi e agradeço, que só vou terminar por 2 minutos ou 3. Eu acho que a Câmara, porque estamos a falar de um centro histórico, é um centro, para todos os efeitos, aquilo é um centro, quer dizer, fica ali numa cercania, a Rua 25 de Abril, mistura-se, confunde-se, em linha reta estamos a 110 metros da sede de Braga, estamos a 80 metros digamos assim, das nossas arcadas, no centro da cidade. Portanto, fazia, se calhar, era aconselhável, era provavelmente politicamente, digamos, aconselhável que a própria Câmara tivesse esta preocupação. Não o teve na Quinta das Portas, ao contrário até, e segundo aquilo que foi público e não foi desmentido, o parecer contra o parecer de alguns técnicos da Câmara, não o teve aqui, e a questão, como cidadão, como comentador, que eu coloco numa primeira fase, sem prejuízo depois de analisarmos outras perspectivas a mais adiante, é porque esta pressa, porque este conjunto de precipitações relativamente a uma matéria que, quanto a mim, deveria ser consensual na sociedade bracarense. Para muito já, bem, José, passaria só um minuto para o Joaquim. Zé, tu disseste aí uma coisa que é o seguinte, que os cidadãos deviam pronunciar. Os cidadãos não têm que se pronunciar sobre um terreno privado. Estás a entender? Aquilo é privado. Sim, mas os cidadãos não elegem os cidadãos. Tu tens uma casa que queres fazer uma casa num terreno qualquer. Vais perguntar a toda a gente se gosta da casa que tu queres. Isto pode nos custar muito. A mim também me custa um bocado. Eu não estou a defender que essa situação ideal. Mas o que acontece fazer um supermercado. Mas o que acontece é isso. Fazer a casa. Se o cidadão...
Se os privados querem fazer aquilo e quiserem arranjar maneira para uma instituição social que precisa de recursos financeiros, que aliás tem uma precisa porque que é importante. Isso é logo, inquina logo a questão. Isso agora não vou estar agora a discutir porque é que eles precisam. Todas as instituições precisam de recursos. Certo, agora, mas não é por ser IPSS, nem é isso. Joaquim, então o privado quer, faz-se. Sim, vamos deixar. Não, dentro da lei, o privado quer e faz. Isso ficou claro. Na sociedade só não se faz aquilo que é proibido, tudo o resto faz-se. Portanto, é que é preciso saber. Mas quem determina se é proibido ou não é a Câmara. Não é a Câmara. Não, mas é que a lei, repare, vamos lá ver duas coisas. A vocação, nós podemos ir até uma parte mais concreta, talvez, que tem a ver com aquela parte, se aquilo se é não habitacional, se não é. A vocação não habitacional do terreno mantém-se exatamente a mesma. Aquilo era um parque de estacionamento, que não é não habitacional, e passa para um objetivo comercial que também não é habitacional. Quando o centro histórico proíbe ou impede habitações exclusivamente não habitacionais, a vocação não habitacional do terreno mantém-se exatamente como estava, não há nenhuma diferença. E quando me dizem, há um bocado o Dr. Gozo me dizia, eu dizia assim, olha, não vê lá porque a Câmara até limitou, dentro do projeto, houve algumas limitações importantes, eu posso dizer quais são. Ao trânsito, cargas e descargas, mais nada. Por exemplo. Mas sim, mas eu já falo. Luís, faz favor. Não, porque eu acho que há aqui uma coisa importante que é preciso esclarecer. Na decisão da Câmara estão compreendidas duas matérias completamente distintas. Uma é o cumprimento de parâmetros urbanísticos, ou seja, a verificação é sim ou não, é ou não é, portanto é uma verificação técnica, cabe ou não cabe. Não há margem para discussão nessas questões. E são essas questões. A Câmara entende sim. E a Câmara entende que isto cabe. Certo. E são essas discussões. Isto, por um lado, é esta discussão técnica. Por outro, há a discussão política, sim, que é a discussão política no sentido de política de cidade. Portanto, saber se aquele equipamento para ali, aquele edifício previsto para ali, cabe no conceito de cidade que a Câmara definiu. E estamos a falar de um plano diretor municipal. Só uma questão importante. A questão é importante. Mas a questão é importante. E a questão que eu penso que os nossos telespectadores querem saber, quais são os instrumentos jurídicos que a Câmara tem ao dispor. Porque a questão é isso. A questão é esta diferença. De um lado, questões técnicas, parâmetros que são fiscalizados pela Câmara, são mais ou menos objetivos. Estão ligados uns aos outros. Por outro, questões mais discricionárias, em que a Câmara tem capacidade de decidir para um lado ou para o outro. Luís, e é nessa questão, deixa-me só dizer, e o PDM que estamos a discutir, o PDM que está em vigor é o 2015, portanto é o PDM deste Executivo. Sim. Portanto, a margem de discricionariedade que a Câmara tem é que ela quis ter. E quando se lê, logo no artigo 12 do PDM, qualquer intervenção tem que assegurar o devido enquadramento arquitetónico, paisagístico, ambiental ou com o sistema de vistas, designadamente no concerto ao alinhamento, implantação, volumetria, sua imagem exterior, a Câmara está a dar a si própria instrumentos para, mais ou menos, decidir. Que neste caso foram legitimamente aceitos. Deixa-me só decidir, conforme quiser. Portanto, mas neste caso foram aceitos. Isto para chegar ao seguinte, o que lá está, não está lá porque a Câmara é obrigada a aceitá-lo. Está lá porque a Câmara quis aceitá-lo. Sim. Se agora não quer publicamente assumir isso, mas o que é outra conversa. Mas agora, o que o Luís acabou de dizer, a Câmara este projeto não solução para ali. Sim, mas se não quisesse, conseguia facilmente interferir este projeto. O que o Luís acabou de dizer, o projeto insere-se exatamente no artigo que falou. Desculpe só para... Que citou. Pois, a questão é que se quisesse também não se inseria. A questão está aí. E o que o José estava a dizer há bocado é muito importante. Nós elegemos, o Joaquim disse há pouco, elegemos pessoas para gerirem a Câmara Municipal. Nós elegemos políticos, não elegemos técnicos. Portanto, nós elegemos pessoas para definirem o que é que... para definirem dentro da ideologia que defendem, para defenderem uma cidade. Certo. E a grande discussão aqui... Claro. Só para chegar à previdência cautelar, a grande discussão aqui é que tipo de cidade é que queremos. Claro. Porque a questão técnica é 10% da questão. Não, mas é que... E só para dizer, infelizmente, em tribunal, infelizmente ou felizmente, é o sistema legal que temos, nós em tribunal só temos questões técnicas. Portanto, a grande questão que aqui interessa discutir, que é a questão política, não cabe aos tribunais fiscalizar. É uma questão política. Podemos discutir lá aqui, podemos discutir lá. Os partidos podem discutir, os cidadãos podem discutir. Mas aí é que está a questão. Mas os tribunais não podem discutir. Mas aí é que está a questão. É neste tipo de coisas. O político só faz o que o técnico permitir. Não é neste caso. Neste caso, a Câmara vai até onde a lei permite. Não.
Na Quinta das Portas, Zé, na Quinta das Portas, e neste caso, a Câmara vai. Posso perguntar ainda outra forma? Deixa acabar, eu já lhe pergunto. Sim. Neste caso preciso. Eu, claro que para mim a política está em supremacia, quer a parte económica, quer a parte técnica. Embora neste caso concreto, nós se pensarmos que a Câmara pode fazer o que quiser, este processo está completamente inquinado, porque não pode. É que está o problema. E não podemos distinguir tão facilmente a parte política da parte técnica, porque a parte técnica condiciona a opção política. E é que está o problema. E é que está o problema. Nós temos... Então vou-lhe perguntar assim: o Joaquim era político, tinha que decidir. Sim. Aquele pavilhão que está ali do supermercado assegura o devido enquadramento arquitetónico? Eu só dizia o seguinte: daquilo. Pronto, assim, eu só, em algumas questões, do que eu conheço do projeto, alguma coisa assegura. Se me permite, se o seu desejo era que fosse para um supermercado. Não tem a ver com a função. Não, claro que não. Eu não estou a discutir a função. Agora, do que eu conheço. Sim, o edifício. Do que eu conheço, tanto quanto me dizem o seguinte: as cestas estão corretas. Mas não tem nada a ver com cestas, Joaquim. Luís, só um segundo. A parte do edifício está completamente. Como é que é isso? Qual é o termo que se usa? Que é a inserção urbana ou. O impacto que ele tem estaria muito pior se houvesse outra solução. Qual outra solução? Porque assim, o edifício praticamente só é visível a partir da porta de entrada, antes não é visível. Isso é prova clara que o edifício tem impacto. Já não escondiam. Não, está bem, mas foi minimizado. Agora, repara, foi minimizado. O muro foi deitado abaixo. Não, foi altamente minimizado. O muro foi deitado minimizado. Meus amigos, estamos a sobrepor. Podia ter um volume de edifício, já parte muito importante. Desculpe, Filipe. Aquilo podia ter um volume muito superior ao que tem agora. Podia ser 75% superior ao que tem agora. Certo? Mas isso vai ter, por exemplo, essa é que é a confusão. Portanto, de todo o projeto que foi feito, agora a questão é dizermos, ainda ninguém disse claramente como é que a Câmara poderia impedir este tipo de obra ali. Ninguém diz. Exemplos no plano diretor, no Código Regulamentar, tem. Não tem, então vamos vê-los aqui, por acaso tem aqui a Câmara consegue. Se quiser ver, podemos ver. A Câmara consegue impedir o que quiser. Basicamente é assim. Portanto, é ao contrário. Impedir impede. Agora, há não sei quantos processos em tribunal, onde as câmaras municipais são confrontadas a pagar grandes despesas aos proprietários. Onde é que esses processos? Isso é o mito do lado. Não é mito nada. Quem tem que pagar tem que pensar nisso. Quem tem que gerir tem que pensar nisso. Há imensos processos da Câmara a pagar milhões. Olha, por exemplo, nos Garajinhos aconteceu isso. Foi há 30 anos. Não, mas está bem, foi há 30 anos, mas aconteceu. Ou seja, os privados muitas vezes podem pedir indenizações fortes às câmaras municipais, numa altura de vacas magras, qualquer gestor municipal pensa nisso, penso eu, e que, portanto, sobre opções estão tomadas. Veja as soluções que os supermercados da mesma marca arranjaram em Coimbra, em Lisboa. Tiveram outro enquadramento. Não falo de Marchal, tiveram outra imposição da Câmara. Na Marchal Lemos da Costa, aquele edifício já existia. Já existia, porque foi uma não é este caso. Mas, exatamente, a questão é, já existe. Se faz de novo, faz um edifício urbano, e depois integrado na cidade. Falam daqui das portas. Um edifício que faça cidade. Este edifício faz periferia. Este edifício é um edifício claramente quem vai ter as portas não é. Este tanto faz cena Rua 25 de Abril como ser esse Leirós. Um edifício deste género é o tipo de edifício. Mas tipo de equipamento quando a pessoa vai de carro. Luís, podia. E tanto faz cena ali como não esse tipo de discussão está certo. Se tivesse como proprietário do terreno. O que eu digo é que esse tipo de discussão estaria certo. Se ele dirigisse ao proprietário do terreno. Mas para dirigir ao proprietário. Não façam um supermercado, façam outra coisa. Agora, Joaquim, para dirigir ao proprietário do terreno é preciso que ele cumpra a lei. E a primeira coisa que tem que fazer é fixar um aviso. Está bem, pronto. Isso não põe em questão, mas estamos a falar de um detalhe. Isso é detalhe, isso é obrigatório por lei. E estamos a ver contra a ordenação se não for cumprido. Então, espero que tenha sido mencionado e que haja contra a ordenação. Ou seja, mas sobre aquilo das portas, falaste há bocado. Eu sei de muita gente que protestou contra aquilo das portas e que agora pega aquele projeto que lá está. E sei de muita gente que contestou e que depois até foi à Câmara Municipal pedir desculpa e agradeceu o trabalho que lá foi feito. Portanto, vamos lá ver como é que as coisas se põem. É sempre difícil. Esta discussão é sempre injusta, porque é sempre difícil imaginar como é que poderia ter sido. Quem consegue imaginar quem é que poderia ter sido? São os arquitetos, os engenheiros, são as pessoas que de alguma forma trabalham com isto. Temos o José Bruno que está claramente em desvantagem. Não consegue imaginar como é que poderia ter sido se tivesse a tua solução. Eu acho, para ali, que era perfeitamente possível ter um edifício do género dos que lá estão, se quisessem na mesma fazer o supermercado como as oficinas querem fazer. Um edifício de 3 pisos, que é o normal ali,
de habitação que tem no Reixão Comércio. Isso enquadrava-se perfeitamente ali, sem prejuízo da Câmara poder, como disse o José bem, pensar noutras soluções, pensar num parque para ali, claro, teria que expropriar, teria que arrendar, teria que arranjar outra solução. Mas é fácil falar nesse aspecto, poder ser isto, poder ser aquilo, é dinheiro para fazer as coisas. E eu, por exemplo, um parque ali discordo, mas completamente. Joaquim, eu lembro que é que desculpa. Eu tenho direito de discordar. Eu lembro essa discussão não a tivemos. Eu lembro da quinta, estamos agora até lá aqui. Eu lembro da quinta de Sá de Miranda. Bem, mas eu lembro da quinta de Sá de Miranda, onde a gente às vezes faltava às aulas, para ir para a quinta, um parque ali, naquele tempo, à beira dos liceus, eu acho que não ia ser nada bom para ir a ser um polo de atração dos adolescentes para sair na escola. Além de outras coisas. Não tenho dúvidas nenhuma sobre aquilo. Isso é bom, não é? Não, eu acho péssimo. Eu no outro dia estive em Lamas, aquele parque da Mamão. E eles têm o parque fechado, porque quando aquilo estava aberto, o parque estava degradado, havia problemas de toxicodependência. 100.000 habitantes, etc. Pronto, mas o que eu quero dizer é o seguinte: portanto, há muitas opções que aparentemente caem muito bem das pessoas, mas depois na prática não são tão boas como isso, não é? Mas a questão da alternativa. Mas é que ninguém fez alternativa com um terreno privado. Faz falta o parque. Aqui é a questão. Faz falta o parque. Aqui é a questão. Ali, no meu entendimento, ali um parque era uma péssima solução. Pelos motivos que eu não sei. Essa discussão, eu não gosto de parques. Essa discussão, podemos ter tido essa discussão há um ano atrás, a tempo de corrigir aquele Mas é que não temos que corrigir uma coisa que é privada, lá estamos nós a querer interferir numa opção privada. Mas isso é que é discussão de cidades. Mas não é discussão privada, não é tirar a coisa aos proprietários e dizer assim, não, atenção, isto é vosso, eu não gosto disto, então vais falar outra coisa que eu não gosto. Não vale a pena discutir a cidade, não vale a pena fazer planos diretores, não vale a pena fazer regulamentos, afinal são os privados. Vale a pena discutir a cidade, mas aquilo não é um terreno público. Aquilo não tem nada a ver com ser público. O PDM dispõe sobre todos os terrenos, sobre todos os prédios da cidade, sejam públicos ou privados. Está de tal maneira. A propriedade não interessa. Nesse sentido, o ser privado ou ser público só tem um interesse, é para saber se é preciso, se for privado e o privado não concordar, tem que se expropriar. Se o privado concordar, pode-se encontrar outras soluções jurídicas. Não é assim, quer dizer. Arrendamento, venda. Hoje em dia é perceber se há dinheiro, se não há dinheiro, toda a gente sabe as condicionamentos financeiras desta Câmara Municipal e, portanto, do período de crise que são públicos, e basta ler o relatório de contas. E bem, o período de crise que Portugal passou para saber que não há, isto não estamos em épocas de vacas gordas, como no passado, em que se espreava, tirava-se. Não é. Hoje em dia uma opção destas existe por parte de um presidente do Executivo Municipal, existe muito cuidado. Imagino, para ali, que se mantinha um edifício à face da rua, tinha um supermercado lá, e ainda havia espaço para uma ligação verde, por exemplo, entre a 31 de Janeiro e a 25 de Abril e a Rua do Goa. Por exemplo, quer dizer, um compromisso entre o projeto privado e o projeto público. Portanto, a área que o privado cedeu um espaço para alargar a Rua do Goa, que é discutível se tem interesse ou não tem, e que é no fundo para servir a ele próprio, ao parque de estacionamento que o próprio privado está a fazer. Mas imagino que em vez disso, não, é porque, aliás, a Câmara só licencia aquilo porque eles vão largar a Rua de Goa, porque vão gerar mais trânsito naquele. Não vão gerar, pelo contrário, a Rua de Goa é um escoamento. Vão gerar mais trânsito, a Rua de Goa vai ter dois sentidos para servir o. Sim, mas por mim não é escoamento de tráfego. Aquilo vai gerar mais trânsito, João. Gera mais trânsito, mas também gera mais escoamento. Que escoamento? Então, pela abertura da rua. Ela diz que já está aberta. A rua já está aberta, exatamente, mas pelo alargamento da rua, que permite. Eu nunca vi a rua engarrafada. Inclusive, a rua estou a falar de 25 de Abril. Fui para 25 de Abril. E, portanto, aliás, segundo sei, a licença nem sequer será passada, a licença de funcionamento não será passada, se não houver o alargamento da rua. E, portanto, o alargamento da rua é uma das contrapartidas. Pronto, imagino e acho isso positivo. Imagino que em vez disso. Também vai ter, desculpe só interromper. Imagino que em vez de. Como sei que vai ter uma parte arbórea, não é, de árvores, na Rua do Raio e na 31 de Janeiro. Pronto, então acrescento isso. Certo? Imagino que em vez de. E só para acabar, e também não há problema nenhum, só para bolas, e não há nenhum problema com a questão tanto quanto das cargas e descargas, que são feitas normalmente de madrugada, pela 31 de Janeiro. Não, mas eu não vejo nunca vi nenhum escolha. Mas quem é que assumiu esse compromisso de colocar o parque arbóreo e alargar a rua? Está no projeto. Mas de um projeto. Ou seja, se isso não for feito num licenciamento não é feito. Então, mas neste caso, portanto, digamos que foi uma intervenção do município. Só para as pessoas perceberem. Portanto, o município conseguiu. Sim, mas o município conseguiu ou exigiu que o grupo que vai construir lá a superfície comercial. Vai construir a oficina São José. Exatamente. Fizesse o alargamento da Rua de Goa e fizesse também, pusesse as partes das árvores a tapar perfeitamente. Eu não consigo, desculpe, isso não, eu sei que é uma discussão, é uma discussão de cidade que estamos a ter. Eu não consigo conceber como é que alguém deita árvores abaixo para fazer uma cortina arbórea. As árvores não estavam a cuidar ninguém.
que toda a gente está contra o Baptistado nessas circunstâncias. Mas deixa-me agora fazer. Desculpe. Só para, senão não fica claro. Tem razão. Estou a dizer. Não consigo perceber isso, quer dizer, sistematicamente deitam-se árvores abaixo para pôr árvores novas. Eu não consigo perceber isso, porque as árvores já lá estavam, portanto. Não. Deixa-me superior. Deixe-me falar. Certo. As árvores já lá estavam. Portanto, algumas. A sensibilidade de um projeto, a sensibilidade de construção de cidade vê-se precisamente na capacidade de manter o que lá está. Não é manter tudo, mas perceber o que é importante que lá está e saber manter. E o que era importante naquele quintal, e por isso é que as pessoas ficaram indignadas, era o espaço verde, eram as árvores. Portanto, era perfeitamente possível isto dentro de uma lógica. Se o espaço verde se fazer uma cortina arbórea, não vejo qual é o problema. Isto sem uma cortina arbórea não tem interesse nenhum. Isto sem ir para o objeto que o José falou, e que muita gente defende, que ali podia ser um parque, arranjando aqui um compromisso. Eu, por exemplo, discordo completamente pelos motivos que... Sim, mas hoje já ficou claro. Arranjando um compromisso público ou privado de ter um edifício no alinhamento dos que lá estão, portanto, de frente da rua, com o supermercado em baixo, e que mantivesse atrás um espaço verde, ou à frente ou do lado, que conseguisse criar um espaço verde público de qualidade. Porque espaços verdes de canteiros não têm interesse nenhum. Sim, claro. São decorativos, não servem para nada. Mas está a falar em habitação, quando sabe que hoje em dia há uma crise habitacional, há uma crise 100% imobiliária. daquela área, 100% não, mas talvez 95% da área que lá está, vai ser, se não impermeabilizada, pelo menos ocupada. E, portanto, o que vai ficar vai ser, e já se vê no que lá está, vão ser meia dúzia de canteiros para decorar o espaço. E isso não tem interesse nenhum. Isso está muito longe do que se podia lá ter feito. Não é o que diz o projeto. É o que diz o projeto, eu conheço bem o projeto. E não é, muitas vezes, o resultado final é um resultado diferente daquilo que as obras aparentam. Exatamente, vocês dizem aquilo das portas. Os canteiros, que lá há um canteiro. E temos de ter cuidado. Eu não estou a falar dos canteiros. As portas, é pior ainda. Eu nem sequer vi, não. Pode ser pior ou melhor, mas o espaço verde lá ficou. Há uma adesão ao que foi feito, que no princípio não havia. Não conheço essa adesão. Conheço as pessoas moram ali. Praticamente as pessoas moram ali, muitos com lá fazer sombras, é natural. E que se manifestavam na altura contra, neste momento mostram-se até agradadas com o projeto. Mas você tem o supermercado à porta, quem é que não quer isso? Não é por causa disso. Não é só por causa disso. A discussão não é essa, a discussão é o que é que podia lá estar. Mas não discutam as quintas das portas, senão perdemos. Eu só quero falar sobre o contraste que há a partir do início, uma coisa que parece negativa e depois não é. Só quero falar disso. Zé Manel, já se falou aqui de algumas ideias para aquele quarteirão, não é? Que envolve várias artérias da cidade, a Rua 25 de Abril, 30 de Janeiro, a Senhora Branca, a Rua do Raio, a Rua de Goa. Tenho algumas ideias. Eu acho que é uma questão importante. Há pouco o Joaquim falava desta exigência do município em relação ao construtor. E a questão que eu coloco é se seria possível ir mais além. Já foi feita essa exigência, se era possível conseguirmos esticar ainda mais o leque de exigências ao... Bom, eu sobre esta matéria retomo um bocado a ideia inicial da minha primeira intervenção. A culpa é sempre anterior ao arrependimento e aquilo que começa mal normalmente não acaba bem. Haviam outras alternativas? Haviam. Já que ouvimos o comentador residente Joaquim Barbosa dizer que, por exemplo, um parque ali na perspectiva dele é uma péssima opção. Para mim não era uma péssima opção desde que houvesse ali um concurso de ideias para um parque bem pensado e bem estruturado e bem feito. O resultado social podia ter o parque. Era uma atração grande para os estudantes, para saírem da escola. Eu gostaria só de reforçar aqui duas notas, duas componentes. Não estou contra os parques. E dois pendores, que é assim, nós temos... a gestão de uma cidade é fundamentalmente uma gestão política, não é uma gestão económica, não deve nem pode ser uma gestão económica. Foi aqui dito que o privado poderia eventualmente, dentro dos prazos da lei, fazer o que quisesse. Eu discordo disto. A nossa arcada a nossa arcada é privada. A nossa arcada pode ser destruída o miolo e pôr ali um hipermercado. Pode. Agora, não há um poder político que diga assim, epá, esse é um apetite que a gestão coletiva do espaço público não lhe vai autorizar. Não pode. Joaquim, eu não te interrompi. Não te interrompi e agradeço que não me interrompes, porque senão o fio, digamos, do pensamento começa a ser desvirtuado e não é esse o nosso objetivo. Está aqui a fazer uma análise serena acerca disto. Portanto, digamos, a gestão de uma cidade tem que estar acima de interesses particulares ou de grupo. E tem que ter uma ideia de cidade, tem que ter um projeto de cidade. Concordo. E, portanto, ali, e na vertente, na Rua 25 de Abril, a opção, isto é discutível, o poder está legitimado? Está. O Sr. Presidente da Câmara não comunicou com a população
segundo Joaquim, nem o devia ter feito. Opa, são opções que se tomam agora. Também compete a quem está, digamos, a fazer as opções políticas, a gestão política de uma cidade, saber que há cada vez mais uma opinião pública, digamos, esclarecida e, portanto, que há hoje opções que se podem fazer e tornar reais em espaços que aparentemente, na lógica do privado, não têm outra solução que senão a rentabilização maciça de um investimento. Naturalmente que houverão ali pessoas que vão agradecer ao Sr. Presidente da Câmara pelo facto de terem ali posto um supermercado. Obviamente. Agora, obviamente também aquilo vai causar transtorno, vai causar mais trânsito, vai causar mais confusão, vai causar mais barulho, porque aquela artéria em concreto na Rua 25 de Abril com a 31 de Janeiro já é uma artéria que nas horas de ponta é complicada, é conflituosa do ponto de vista da massificação do trânsito e eu estou convencido que só vai piorar. Esta é a minha opinião. Mesmo com a Rua de Goa, com o alargamento da Rua? Mesmo com todas aquelas alternativas que estão a fazer, porque o eixo principal 25 de Abril, 31 de Janeiro está lá. A rua paralela ao hipermercado que vem da Rua do Raio, aquilo é subsidiário, aquilo é um acessório. É um investimento muito grande. Não é o essencial, Joaquim. E nós vamos ter oportunidade, se a estrutura, quando estiver concluída e estiver aberta ao público, vamos ter a possibilidade de constatar justamente isto. Quer dizer, uma conflitualidade no trânsito, uma conflitualidade no ruído, uma conflitualidade a todos os títulos. Agora, isto é sim, volto ao início, a culpa é anterior ao arrependimento. Provavelmente, depois de tudo estar feito, não há possibilidade de dar volta a isto. Agora, que isto denota aqui, para terminar, uma falta de sensibilidade, uma falta de estratégia política na gestão de uma urbe, denota, porque quem se propôs, e volto ao princípio, quem se propôs fazer diferente daquilo que se fazia no passado e quem foi arrastado por esta nova dinâmica, por este tempo novo, acaba por não detectar grandes dificuldades. Mas não sabe isso algo só passado. Acaba por não detectar grandes, digamos, alternativas. Isso é uma generalidade. Não é uma generalidade, valha-nos Deus. Não houve um concurso público, não houve um estudo de impacto ambiental. Olha, vais ter agora rapidamente um outro exemplo. Um novo hipermercado na zona de Enfias, em São Vicente. Foi pedido à Universidade do Minho um estudo de impacto ambiental para aquela zona. E o Sr. Presidente da Câmara, em entourage política da Câmara Municipal de Braga, levou à Assembleia Municipal uma proposta para que, sem aguardar o estudo de impacto ambiental da Universidade do Minho, se aprovasse uma nova unidade para ali. Não vamos dispersar. Isso estavas lá como assistente, foi na rua da... Meus amigos, só um minuto para cada um para terminarmos, já estamos com 40 minutos e, portanto, o tempo urge. Um minuto para o convidado, Luís Tarroso. Se eu propunha que fosse o último, Joaquim. Eu? Sim. Bom, só para... Um minuto. Para aclarar, primeiro para agradecer aqui este primeiro debate televisivo, para dizer o seguinte: o grande fundamental deste debate, a questão do supermercado 25 de Abril, tem a ver com o seguinte: até hoje, ninguém perentoriamente disse que meio é que a Câmara tinha para poder impedir o negócio. Isso nunca ninguém disse. Eu dou-lhe uma lista. Claramente. Isso ninguém disse claramente. E neste debate também não transpareceu. Agora, isso é que é a questão fundamental está aí. E, portanto, acho que do que eu conheço do projeto, da dimensão do edifício, da componente urbana que vai ter, do pouco impacto urbanístico que vai ter, ou do que foi minimizado, penso que do que se pôde fazer, acho que a Câmara interveio no sentido de melhorar a situação. Agora, é ideal, não é? Mas é o que a lei permite. Eu posso concordar com opções da Câmara, mas eu gosto de ver um Estado de Direito e que a Câmara tenha os seus limites para atuar. José Manuel, eu sei que foi muito prejudicado em relação ao tempo, mas pedi-lhe capacidade de síntese. Sim, naturalmente, só com duas palavras. Lamentavelmente a Câmara demitiu-se de ser o regulador, ou o grande regulador, podia fazer, de um projeto de cidade que devia ter e não tem. Diz qual é. Luís. Eu queria claramente contrariar o que o Joaquim disse, porque não é verdade. No PDM atual estão previstas, no Código Regulamentar estão previstas, posso ler vários, posso ler aqui o artigo 46 do Código Regulamentar, do artigo B1. As novas construções devem assegurar uma correta integração no envolvente, tendo em conta os seguintes requisitos, ao nível de volumetria, linguagem arquitetónica e revestimentos. Isto são cláusulas gerais que permitem a Câmara Municipal, se quiser. Mas este projeto está de acordo com isso. Não é se quiser nada. Luís, não é. É se quiser. Se não quiser, está tudo bem. Isto está no projeto. Se a Câmara quisesse. Não vai inventar, a Câmara pode inventar. Eu não quero estar a os limites. A Câmara acha que está bem, eu acho que está mal. Se acha que está mal,
tem instrumentos não tem, para fazer valer o seu tempo. Só para terminar. Sim. O que o José estava a dizer, acho que é muito importante também da opinião pública, que é, hoje em dia, já não se fazem projetos assim, já não se faz este tipo de coisas. Isto é exatamente o mesquitismo, que é aparecer uma coisa feita sem discussão pública nenhuma, sem debate nenhum público, e o debate pode ser para concluir que aquela é a única solução possível. Exatamente, agora, até pode ser para confirmar. Há debates agora há debate. Vários projetos. Agora sem debate é que não chegamos a lado nenhum. Não há debate nenhum. Não há, são tantas obras da cidade. Sem debate sairá. Ou o debate ali foi. O debate pode confirmar o que lá está. E com toda a legitimidade. Agora, há debate. Agora aqui não há debate. Aqui há fuga. Há fuga para a frente. Não é obra pública. Isto é uma obra pública. Joaquim, não tem que ser obra pública. Não, mas os debates são obras públicas. Isto não é obra pública. Joaquim, não tem que ser obra pública. Eu não queria exceder aqui o limite, mas... Aliás, na avaliação, por exemplo, de impacto ambiental, há consulta pública. Na discussão do PDM, há consulta pública. Precisamente aquilo que fizemos. A Câmara pode impor consulta pública em muitos projetos. E para dizer uma coisa, para terminar, Filipe, desculpa, só a questão do trânsito, porque de facto o trânsito é a questão com que mais gente se preocupa em relação ao supermercado. E isso é que me assusta mais, porque esta solução de ter um supermercado com parques de estacionamento é completamente contraditória com tudo o que se tem dito em termos de mobilidade urbana. E que esta Câmara defende, ao contrário da anterior, esta defende claramente um novo modelo de mobilidade urbana, aposta nas ciclovias, aposta na descarbonização, portanto na redução do número de carros, de veículos a circular, e depois aprova uma solução que é exatamente o contrário de tudo o que tem defendido. E portanto é isso. É nestas coisas concretas que se vê se a política, se definem políticas apenas por definir, para ficar bem na fotografia, ou para aparecer nas conferências, ou se definem políticas para depois as implementar e para fazer com que a cidade corresponda à cidade que se defende na teoria. A questão é que digam qual é o ponto onde a Câmara perentoriamente pode dizer isto não pode ser feito. Muito bem. Isso é um sofisma. Foi uma questão, o Luís já respondeu a essa questão. Terminamos aqui o nosso debate. Agradeço ao Luís Torres Gomes o facto de ter aceitado estar presente neste debate, ao Joaquim Barbosa e ao José Manuel Ferreira, os convidados residentes, também pela vivacidade, e esperamos então por vocês num próximo debate aqui no Fórum Bracarense.